Nesta noite vamos estudar, vamos aprender um pouquinho com a vida de Abraão. Abraão, que é considerado o pai da fé. Gênesis 12, a partir do versículo 1. É fácil de achar, né? A palavra de Deus diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Feche os teus olhos um momento, vamos pedir a Deus a bênção para esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, a tua palavra, meu Deus, bendita. Meu Deus, hoje vamos estudar sobre o teu filho Abraão, Senhor. Meu Deus, tu chamaste ele de teu amigo, Senhor. Que, meu Deus, através da vida de Abraão, através dessa palavra que vamos aprender, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos renovar, venha nos transformar, venha nos limpar, Senhor. Enfim, faz uma modificação no nosso interior, uma modificação para melhor, Senhor, que venhamos se tornar, meu Deus, como Abraão, que sejamos verdadeiramente filhos de Abraão, filhos da fé, Senhor, e que através disso o seu nome venha a ser engrandecido. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui a gente vê Abraão sendo chamado por Deus. Abraão nunca tinha tido contato com Deus. Quando Deus apareceu a Abraão aqui nesse momento, nunca tinha aparecido para Abraão. E na verdade Abraão, ele vivia numa terra onde existia muita idolatria. Toda a parentela dela, todo o povo que ele vivia era idólatra, seguia outros deuses. Só que Deus, igual a gente falou em outros cultos, que Deus ele escolhe a gente. Eu falei para vocês que Deus escolheu a gente já na eternidade passada. E Deus já tinha escolhido Abraão, só que tinha que chegar o tempo de Abraão. Então chegou o momento de Abraão receber aquilo que Deus tinha preparado para ele. E Deus chegou para Abraão e falou: sai da tua terra. Primeira coisa que ele falou: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui, por que Deus falou para Abraão sair da terra dele, do meio da família e da casa do pai? Exatamente por causa disso, idolatria. Deus, a coisa pior que você pode fazer para Deus é idolatria. Idolatrar alguma coisa, seja um santo, seja você mesmo, seja a sua esposa, o teu marido, seja o teu filho, qualquer coisa, se for acima de Deus, virou idolatria. Virou idolatria. E Deus ele não aceita. A Bíblia fala que Deus ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Se você vai me amar, é 100%. Jesus ele não aceita, não, Jesus, eu te amar 99% e o outro 1% lá eu vou fazer para outra coisa. Não, Jesus não aceita. Tem que ser 100%. Então, primeira coisa, sai do meio deles. Quando você veio à igreja, quando você começou a vir à igreja, se o pastor estava te ensinando de forma correta, ele te falou: você está saindo do mundo. A palavra igreja no grego é eclésia, para eclésia. E o que quer dizer eclésia? Chamados para fora. A gente, como Abraão, ele foi chamado para... Ele estava dentro daquele povo idólatra, ele foi chamado para fora. Você estava lá no mundão, você foi chamado para fora. Eclésia, igreja. Isso quer dizer, você foi chamado para fora. E a gente não pode mais se misturar com as pessoas lá fora. Abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios 6,14. Vamos entender o que é isso. Por que Deus que a gente não quer que a gente se misture? Abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios 6,14.
Deus, ele não aceita mistura, gente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial, que seria o diabo? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque se vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Deus está falando assim, não dá para misturar. Se você virou uma pessoa de Deus, se você se tornou um cristão, a gente não pode mais se envolver com as coisas do mundo. Não que você não vai ter contato com mais ninguém que não pertence à igreja, você vai ter contato com essas pessoas, mas você não vai fazer mais a mesma coisa que as pessoas fazem. Lá fora as pessoas fazem o quê? Se prostituem. As pessoas lá fora enganam. As pessoas lá fora matam. As pessoas lá fora roubam. As pessoas lá fora fazem todo tipo de mal. A gente não pode mais, a gente tem que separar. O que Deus falou aqui? Apartai-vos. Separa desse tipo de gente. Você já ouviu falar aquele ditado, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Você pode ser o mais certinho de todos. Se você se misturar com gente que não presta, em pouco tempo, você vai se tornar igual um deles. Se você começar a andar com drogado, daqui a pouco você vai ser um drogado igual eles. Não tem como. Não tem como. É assim. Então tem muito pastor que fala assim, hoje em dia o evangelho é um evangelho híbrido. Sabe o que quer dizer isso? Todo mundo conhece a palavra híbrido, né? Está cheio de carro híbrido aqui no Japão, né? Por que o carro é híbrido? Você sabe por que isso? Por que chama de híbrido? Você entende essa palavra? Híbrido quer dizer misturado. O carro Prius, né? O Prius, que é o híbrido aqui do Japão, mais famoso, é misturado, você usa gasolina e usa energia elétrica. Usa os dois ao mesmo tempo. Misturado. No Brasil tem aquele negócio de usar os dois combustíveis, ou é gasolina ou é etanol. Você pode colocar no mesmo, né? Aquele flex, né, que eles falam, né? Motor flex no Brasil que fala. Dá para usar os dois combustíveis, quer dizer, mistura. Mas o flex ainda não é misturado, porque ou você usa gasolina ou você usa etanol. Não dá para você enfiar gasolina e etanol junto. Não vai funcionar, o carro não vai andar. O motor ele aceita o etanol sozinho ou aceita a gasolina sozinho. Mas os dois juntos se misturam lá, acho que não vai dar certo. Só que o híbrido, o carro híbrido, ele está usando a gasolina e está usando a eletricidade ao mesmo tempo. Conforme, se eu não me engano, que eu ouvi uma reportagem, até 60 por hora, o Prius ele vai na eletricidade. Passou disso, ele começa a usar gasolina porque precisa de mais força. Então estou usando os dois juntos. Isso é a mesma coisa aqui, gente. Não tem mistura com Deus. Ou, por isso que eu falei, ou a gente é de Deus, ou a gente é do outro. Não tem mistura. Não existe mistura. E Deus, ele foi bem específico para Abraão. Abraão, estou te chamando, mas separa. Pode separar. Pode separar. Porque senão, não vai dar certo. E ele falou assim: e eu te farei uma grande nação, e abençoarei os que amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
e serão benditas todas as famílias da terra por causa de ti. Por que Deus falou para Abraão? Porque todas as famílias da terra vão ser benditas. Está falando de Jesus. Jesus ia ser o descendente de Abraão. Foi através de Jesus que todas as famílias da terra são benditas. Aqueles que aceitarem ele, né? Abra a tua Bíblia lá em Gálatas. É um pouquinho para frente de 2 Coríntios que você está aí. É um pouquinho só para frente. Gálatas 3,16. Aleluia, Jesus. Gálatas 3,16. Amém? Contrário? Olha o que está escrito aí. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como de que falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. A descendência que Jesus estava falando para Abraão aquele dia, quando ele chamou Abraão, falando: ó, da tua semente, da tua descendência vai vir o Cristo. E através dele, todas as famílias vão ser abençoadas. Por quê? Porque a gente estudou de Adão já, que por causa de Adão, todo mundo foi amaldiçoado. A terra é maldita por causa de ti, Deus falou para Adão. Mas a Bíblia fala, se não me engano, lá em Romanos, que se por um homem a desobediência veio o pecado, mas também por um homem veio a bênção através da obediência, que foi Jesus Cristo. Amém? Até aqui, tudo bem. Abraão foi chamado. Só que quando a gente é chamado, a gente tem que andar de acordo com o que Deus manda a gente andar. Vocês já aprenderam isso? Faz assim que eu... Noé não foi assim? Faz do jeito que eu estou mandando, não. Do jeito que eu estou falando. Só que a gente vai ver que teve alguns problemas aqui. Volta lá no Gênesis, no 12, no versículo 4. Não fecha o Gênesis não. Deixa marcado o Gênesis, que a gente vai estar sempre voltando no Gênesis. 12:4 está escrito assim: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, quer dizer, seu sobrinho, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã. A terra de Canaã chegaram. O que Deus falou para Abraão? Sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Ele obedeceu, ele saiu, só que ele levou Ló. Aí está o problema. Com Deus, gente, é assim, é obedecer do jeito que Deus está falando. Se você obedece, mas uma parte você não faz, é desobediência para Deus. Eu já falei de Saul aqui. Deus falou: mata todo mundo. Saul guardou os bichos, guardou o rei, não matou. Deus não aceita. Mandou fazer tal coisa. Eu vou fazer, Deus, mas isso aqui eu vou fazer diferente. Ele fez diferente. Abraão fez diferente. Não era para ele levar o sobrinho. Não era. Aparta da parentela. É parentela dele. Sobrinho é parentela. Sai do meio da tua parentela. Ele vai e carrega a parentela junto. Aí o que a gente vai entender? Olha quanto problema que teve dele levar Ló, levar o sobrinho dele junto com ele. Primeiro problema. A Bíblia fala, um pouquinho para frente onde você está lendo, eu não vou ler, mas eu vou explicar a história. Abraão começou a prosperar, teve muito gado, teve muitas ovelhas, e tinha os pastores para cuidar do gado. E Ló também começou a crescer junto com o tio, e começou a ter muito gado, e teve que ter muitos pastores, começou a brigar, começou a ter briga. Não, esse poço aqui é para mim beber água, para minhas ovelhas beber. Não, isso aqui é minha. Começou a brigar. Começou o problema aí. A desobediência, que causa? Mas causa problema.
Os pastores começaram a brigar. E o que aconteceu? O que Abraão teve que fazer? Abraão falou, ele foi responsável. Quis levar o sobrinho, agora tem que aguentar. Né? Ele chegou para o sobrinho dele, a gente é da mesma família, a gente é irmão aqui junto, não vamos ficar brigando por causa disso. Ló, vamos fazer o seguinte, Ló, a gente está aqui, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você não escolher a esquerda, eu vou para a direita. Vamos separar aqui. A partir de agora, vamos separar. Escolhe onde você quer ir. Abraão, por ser mais velho, ele que devia ter escolhido primeiro. Não, mas ele deixou para o sobrinho. Não, escolhe aí. Escolhe, o que você achar melhor, vai. Aí a Bíblia diz que Ló, ele viu as campinas lá, que iam para Gomorra e Sodoma. E era um campo bonito, né? Era bom para pastagem de ovelha. E ele falou, não, aquilo é bonito, eu vou para lá. Eu vou para lá, tá tio, eu vou para lá. Tá bom, então vai. E Abraão foi num lugar mais feinho, mas não tão bonito quanto o de Sodoma. Só que a gente vai aprender uma coisa aqui, gente. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra é um lugar onde o pecado ele estava sem controle. E Ló foi justamente para perto daquele lugar. E Abraão foi para outro canto. Pessoa de Deus, ela sempre vai ter uma direção de Deus para escolher o melhor. A Bíblia fala em Provérbios que há caminhos para homens que parecem que é bom, mas no fim são caminhos de morte. As pessoas geralmente que são de Deus, elas não têm direção, elas fazem alguma coisa, dá tudo errado. E elas sofrem e elas não sabem por quê, porque não tem direção. Elas não oram para fazer nada, elas não pedem direção de Deus, não faz nada em direção de Deus. Ela faz tudo da cabeça dela. E muita coisa dá errado. E o que aconteceu? O Ló foi para lá, para perto de Sodoma. Disse que lá a homossexualidade tomava conta daquela cidade. Era cheio de homossexual naquela cidade. Era cheio de pecado naquela cidade. E o que aconteceu? Ele foi morar naquela cidade. E Abraão ficou no canto dele. E disse que teve uma guerra. Segundo problema que teve. Teve uma guerra de 5 reis contra 4 reis. E os 4 reis ganharam. E os 5 reis que perderam, dos 5 reis, os 2 eram de Sodoma e Gomorra. Eles perderam a guerra. E quando perde a guerra, eles roubam tudo da cidade e pegam todo mundo de escravo. E pegaram o sobrinho inteiro de escravo. Olha o problema que deu, olha a dor de cabeça que deu para Abraão. O que aconteceu? O que Abraão teve que fazer? Ele já resolveu o primeiro problema. Não, escolhe onde você quer e vai. Segundo problema apareceu. Teve a guerra e o sobrinho dele foi sequestrado, ficou como escravo lá com os outros reis. Diz que Abraão pegou 318 dos homens criados na casa dele, montou um pequeno exército e foi lutar contra esses reis. Diz que ele venceu. Imagina, 4 reis ganhou de 5 reis. Cada rei tem seu exército, gente. São milhares de pessoas. Imagina, é a mesma coisa que Abraão ter ganhado dos 9. Porque os 4 que ganhou, ele foi lutar contra os 4, ganhou e pegou o sobrinho de volta. Ele como se tivesse ganhado dos 9. Com 318 pessoas só. Ele lutou contra milhares. Mas com 318 ele venceu. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Mas aí vai ter outro problema. Eu falei que Sodoma e Gomorra o pecado estava pegando lá. E disse que aquele pecado já subiu até a presença de Deus. E Deus enviou 3 anjos. E enviou 3 anjos lá onde Abraão estava. Porque Deus falou assim, está cheio de pecado lá, eu vou ter que destruir aquela cidade lá. Só que Deus falou assim, mas eu não posso fazer nada antes de consultar o meu amigo Abraão. Olha a consideração que Deus tinha com Abraão. Deus, antes de fazer alguma coisa, foi pedir conselho para Abraão. A pessoa de Deus é assim, por isso que ele é considerado o pai da fé. E Deus enviou os 3 anjos, que muitos dizem que
que representa a Trindade. E os anjos falam: ó, Abraão, aquela terra lá está, ó, não tem mais jeito para aquilo lá. Deus falou que vai destruir. E o que Abraão fala para os anjos? E Deus, Abraão começou a orar para Deus: Senhor, eu já contei essa história, que Senhor, se tiver 50 justos lá, você vai matar o justo junto com os injustos lá? Não, Abraão, se tiver 50 justos lá, eu não vou matar, eu não vou destruir a cidade. Senhor, deixa eu falar mais uma vez, se tiver 40, não, Abraão, se tiver 40 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Senhor, deixa eu falar mais uma vez, se tiver 30, Senhor. Não, Abraão, se tiver 30, eu não vou destruir. Senhor, mais uma vez, deixa eu falar só mais uma vez. Se tiver 20, Senhor. Não, se tiver 20, Abraão, eu não vou destruir. Senhor, mais uma vez, isso é a última, tá bom? E se tiver 10, você vai destruir a cidade? Não, não vou destruir. Só que Deus falou: se tiver justo, eu não vou destruir. Sabe o que é o que Deus fez? Ele enviou os anjos para arrancar o justo lá de dentro. Porque se não tiver mais justo, aí Deus pode descer o sarrafo neles, né? E Deus, ele enviou esses anjos lá em Sodoma. E disse que eles bateram na porta de noite na casa de Ló. Quer dizer, encontraram Ló na porta da cidade, diz a Bíblia. E Ló reconheceu que era a presença de Deus. E falou: vocês estão passando aqui. Não passa não. Vem aqui, vem comer na minha casa. Vamos entrar. Não fica na rua não, que é perigoso. Ló conhecia a cidade que ele estava morando. É igual quem mora em São Paulo, mora nessa cidade perigosa, né? Se você mora lá no Amazonas e chega lá do nada em São Paulo, você não sabe o que vai acontecer com você lá. Então quem mora em São Paulo fala: ó, amigo, não anda essa hora aqui não, senão você está perdido. E Ló falou: não, vamos entrar também. E o que a Bíblia fala? Que eles entraram. Só que passou um tempinho, eles comeram bonitinho lá com Ló, todo mundo começou a bater na porta de Ló. Ó Ló, eu sei que você está aí dentro, eu sei que uns homens estão aí dentro, Ló. Bota eles para fora que a gente quer violentar eles. A gente quer estuprar eles. Os anjos deviam ser bonitos, né? Eles ficaram de oferecer os olhos nos anjos. E a Bíblia fala que Ló falou assim: não faz isso, eu dou minhas filhas, eu tenho 2 filhas virgens aqui, novinha em folha, então usa, faz o que você quiser com ela. Eles não quiseram, filho. É por isso que a gente fala que era homossexualismo. Está virando o mundo hoje. A gente está vendo o mundo do jeito que está. E diz que aí teve toda aquela confusão. No final das contas, os anjos arrancaram. Ló falou: Ló, sai correndo. Sai correndo daqui, vai para a montanha e não olha para trás. Falou para Ló, para a mulher dele e para as filhas: não olhe para trás, sai correndo. Se olhar para trás, vocês estão perdidos, hein? A mulher dele olhou, viu uma coluna de sal. Ela viu cair fogo assim naquela cidade. Diz que arrasou assim. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Olha o problema que dá. Abraão não era para ter levado o sobrinho. Ele teve que salvar o sobrinho. Depois ainda teve que orar para o sobrinho não morrer lá, para ser exterminado junto com as pessoas. Você está vendo a meia obediência que dá com Deus? Se a gente, principalmente o líder, o que é pastor, se ele traz uma palavra para você assim, faz assim, e você obedece, mas obedece pela metade, alguma consequência vai ter na tua vida. Isso a Bíblia ensina, a Bíblia inteira vai ensinar isso. Isso não foi só para Abraão, a Bíblia inteira fala sobre isso. Deus, ele gosta daquela pessoa que obedece daquele jeito que ele ensinou. E teve esse problema. E Abraão teve que aguentar esse problema. Mas vamos continuar. Passou esses problemas. Mas Abraão, acho que não aprendeu a lição. Vai lá em Gênesis 12:10. Vamos seguir, vamos entender. Olha o que está escrito: ora, havia fome naquela terra, e Abrão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra.
Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma em atenção a ti. Abraão, ele desobedeceu a primeira vez. Olha, homem de Deus, hein, gente? Você vê que Deus, ele não esconde as falhas dos servos dele. Deus, ele não esconde. Ele justamente coloca as falhas para a gente aprender com as falhas. Só que outra falha de Abraão. Ele estava para entrar no Egito, e a mulher dele devia ser muito bonita, né? Cindy Crawford, sei lá, devia ser bem bonita a mulher dele. E a mulher dele já era velha, hein, gente? A mulher dele já tinha 60 anos. Devia ser uma Vera Fischer da vida, bonita, não estava velha, ela está bonita ainda. E ele ficou preocupado, falou: se eles verem você, os egípcios são meio assim, eles vão me matar para ficar com você. Ó, fala que você é minha irmã, tá? E eles foram com essa mentira pro faraó. Ó, ela é minha irmã. Só sabe o que aconteceu? Se você for ler na tua Bíblia, Deus jogou um monte de praga no Egito. E Deus falou para o faraó: não toca nela porque ela tem marido. E o faraó chegou para Abraão: Abraão, vem aqui, Abraão. Por que você fez isso, Abraão? Por que você não fala a verdade que ela é tua esposa? Oh, Deus está devastando a minha nação aqui por causa de você. Ah, desculpa, vocês me matar. Outra coisa que a gente aprende aqui: mentira. Mesmo que seja com benefício próprio, às vezes a tua mentira vai afetar outras pessoas, vai atingir outras pessoas, pode atingir tua família, pode atingir tua esposa, pode atingir teus filhos. Alguém vai ser atingido. Abraão, ele fez aquilo para guardar ele, só que o Egito todo estava sofrendo por causa dele, por causa da mentira dele, porque não deu nada. Depois que ele falou a verdade para o faraó, o faraó ainda deu um monte de coisa para ele. Ó, leva toda essa coisa aqui, ó, deu um monte de gado, um monte de coisa, vai embora, sai daqui. A gente quer sempre dar um jeitinho, né, gente? O brasileiro, então, é mestre nisso, quer dar jeitinho em tudo. Ah, não está dando certo aqui, vamos fazer assim. Não tem jeitinho, meu Deus. Principalmente mentira. O que a gente já aprendeu? Quem é pai da mentira? O diabo. Se a gente começa a mentir, é claro que a gente de vez em quando mente. Se a gente falar que a gente não mente, a gente é mentiroso, porque a gente está falando isso. Se a gente falar que a gente não mente, a gente já é mentiroso. Mas a gente não vive mentindo toda hora. Mas se você viver mentindo toda hora, você vira filho do diabo. Você está igual a ele. Só que Abraão, ele teve uma consequência. Não para ele, mas teve para o faraó e para todo o povo do Egito. Mas aí seguiu. Vai para o 15:2 lá. Vamos ver outra coisa que Abraão fez que não deu certo. Vamos aprendendo com Abraão. A gente vai aprender com as coisas boas e com as coisas ruins dele. 15:2 está escrito assim: então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Primeira coisa, Deus chega para Abraão, chega e vai reclamar com Deus. Deus, você falou que a minha descendência vai ser uma bênção, mas nem filho eu não consigo ter. A minha esposa é estéril, não consegue ter filho. Então, como ela é estéril, então eu vou dar um jeito. Então, o
meu criado aqui vai ser o meu filho, eu vou colocar ele como meu filho, ele vai trazer descendência para mim. E o que Deus falou para Abraão? Não, Abraão, eu não falei isso para você. Vai vir de você, vai nascer de você e vai nascer da tua mulher. Deus falou, não falou? Deus falou, sai lá fora, Abraão. Se você sair aqui fora, é bonito o céu aqui, ó, em cima da montanha, bem estrelado. Você vai lá para Comac, para lugar lá, Goiás, você não vê tanta estrela no céu. Olha, sai aqui para fora quando você sair do culto, olha para cima, quando o céu está limpo, né? Cheio de estrelas. Você consegue contar? Já tentou contar as estrelas? Tem gente que fala que se aponta para a estrela, você as verrugas, né? A pessoa tem uma superstição assim. Ou então Abraão ia estar cheio de verruga lá. Tentar contar tudo. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus falou, Abraão, você não crê que eu sou Deus? Você não crê que eu posso fazer? É isso que Deus fala para a gente às vezes. Às vezes a gente não acredita no que Deus está falando para a gente. Mas vamos ver o que Abraão fez. Foi passando o tempo. Vai lá no 16. Vamos ver o que está no 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão. E seu marido, ao fim de 10 anos, que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. O que Deus falou para Abraão? Abraão, vai nascer de você e da Sara. Ele não teve paciência. A mulher só chegou nele e falou, Abraão, ó, aqui não sai nada, não. Desiste, Abraão. Ó, tem minha serva aqui, tem minha escrava aqui, ó. Pega ela, deita com ela, tem filho com ela. Ela vai nascer nos meus joelhos. Tem Bíblia que fala assim, ela vai nascer em cima dos meus joelhos. Vai ser igual meu filho, para resolver o problema. A gente vai ter descendência, igual Deus está falando. Foi assim que Deus falou? Você está vendo como ser humano, não é? Abraão, a gente está falando de Abraão, gente. A gente não chega na ponta da unha do dedo mindinho dele. De fé, de homem de Deus. A gente não chega nem perto dele, mas falho como todo homem. Deus falou assim, não, é você, vai sair de você. Não, ele ouviu a mulher. A Bíblia fala que a gente tem que ouvir a mulher de vez em quando. Às vezes, se a gente ouve, às vezes também dá problema. Porque nem sempre a mulher está sempre certa, nem sempre o homem também está sempre certo. Então vai ter uma direção sempre. Só que quando Deus fala, a gente não tem que ouvir ninguém, a gente tem que ouvir a Deus. Se Deus fala alguma coisa para você, a tua mulher fala, mas não é bem assim não, meu bem. Ou Deus fala para a esposa, aí o marido fala, não, mas não é bem por aí, não. Deus falou, obedece como Deus falou. E ele não obedeceu. O que aconteceu? Nasceu Ismael, que é o filho da escrava. Diz que a escrava começou a desprezar a senhora dela. Pai, eu tenho filhos, eu não tenho. E a mulher começou a ficar com raiva. E ela chegou no Abraão e falou assim, Abraão, ó, a mulher que arranjou o pepino fica reclamando depois. Ó, Abraão, olha como que ela está me tratando, porque ela tem filho. Abraão falou, olha, está na tua mão, filha. Foi você que arranjou isso aí, se vira. Se arranja com ela aí. E disse que ela perseguiu a escrava fugiu, foi embora. Depois Deus fala com a escrava e ela volta para casa. Só que ó, a desobediência, o problema que vai dando. E eu já contei aqui para vocês, Ismael, quem que é Ismael? Os árabes hoje que lutam com os judeus, é todos descendentes de Ismael. O problema, as guerras acontecem até hoje por causa dessa desobediência de Abraão. Olha o problema, como ele vai seguindo, ele vai continuando. Não dá certo.
Mas Abraão ainda continuou fazendo coisa errada. Vai lá em Gênesis 21. Gênesis 21 está escrito assim: e partiu Abraão dali para a sua terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara sua mulher, é minha irmã, enviou a Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, viu Abimeleque em sonhos de noite, e disse: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Ele já tinha mentido uma vez que a mulher é irmã, ele foi e mente de novo. E Deus vai em sonho para o rei lá, que ele entrou na terra, e fala: porque você tomou essa mulher, você vai morrer agora. O cara falou assim: poxa, eu não fiz nada, eu nem sabia que ela tinha marido, essa mulher. Ele falou que é irmã dele. Olha o povo. E Abimeleque fez igual e falou: ó, Abraão, vem aqui, Abraão. O que é isso que você fez comigo, Abraão? Por que você não fala que é tua mulher? Ó, Deus está falando que vai me matar aqui, vai matar todo mundo aqui, ó, por causa de você. Olha o problema que dá. Abraão, ó, às vezes a gente tem que cair em vários problemas, em vários erros, gente, para a gente aprender. A gente vai ver que Abraão aprendeu. Depois de tanta falha, de tanto problema que ele causou, desobedecendo a Deus, você vai ver, no final do estudo aqui, que ele aprendeu e aprendeu bem. Vai lá no 20:17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as matas da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus amaldiçoou aquela terra por causa que Abraão mentiu e o homem foi tomar a mulher de Abraão. Todas as mulheres daquela terra não conseguiam ter filho mais. Deus fechou o ventre em todo mundo. Ninguém conseguia ter filho mais. Teve que Abraão ir lá orar para Deus tirar a maldição da vida deles. Diz que a Abimeleque deu um monte de coisa a Abraão. Abraão, vai embora daqui, tchau. Já deu muito problema para a gente. Ele já causou problema com o faraó, agora causou problema para Abimeleque. Os erros de Abraão a gente vai aprender que veio até aqui. Agora vai no 21. Vai lá. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, e que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado, e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. O milagre aconteceu. Deus falou o que ia acontecer. Com 100 anos, gente. O cara teve filho com 100 anos. A mulher dele tinha 90 anos. Imagina uma mulher de 90 anos ter um filho. 90 anos. Mas quando Deus fala, Deus ele cumpre. E através de Isaque vai vir todos os filhos de Isaque. Vai vir os filhos de Jacó, que vai vir as tribos, aí vai nascer a terra de Israel. Abre lá em Hebreus 6,15. Rebrodinho. Estou pegando. Hebreus 6,15. Amém? Todos acharam? Olha o que está escrito aí: assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão
a promessa. Sabe quanto tempo que demorou para vir esse filho? Você lembra quando a gente lá no começo que tinha 75 anos? A promessa veio se cumprir só com 100 anos. Ele demorou 25 anos para ser cumprida pela promessa. Tem que ter paciência, né, gente? Eu preciso você olha por alguma coisa aqui hoje. O Rara está com quantos anos hoje? 27. Já precisou você só vir com 52 anos que você pediu para Deus? Abraão esperou. O mais novo aqui é a Rebeca, ela está com 12, só com 37 vai. Vai estar. Isso se Jesus não voltar antes, né? Eu já falei para ela, acho que isso não vai nem completar 20, porque Jesus vai voltar antes. Eu tenho para mim isso, mas eu não posso falar, não vou ser falso profeta que fala, não, Deus vai voltar tal dia, tal mês, tal, não vou falar. Eu sinto isso pelo que a gente está vendo no mundo que está acontecendo. Talvez vai estar perto de Jesus voltar. Mas aqui, o que aconteceu? Isso fortaleceu a fé de Abraão. Quando você recebe o milagre de Deus, a tua fé é fortalecida. Só que olha como que Deus é, gente. Porque todas essas falhas, todos esses erros de Abraão, Deus agora vai provar Abraão. Olha o que ele vai fazer. Gênesis 22, abra sua Bíblia. E aconteceu que depois destas coisas tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que pedido tremendo que Deus pede para Abraão. O homem sofreu o que sofreu, esperou 25 anos para ter o filho, e Deus chega para ele, depois que ele pegou amor pelo filho. Vocês que tem a Maria Eduarda aí, vocês sabem que eles, cada dia passa, pegam mais amor por ela. Deus fala assim: agora, Abraão, pega esse teu filho, vai lá na montanha de Moriá e oferece em holocausto. Sacrifica teu filho. Sabe o que é holocausto? Queimar por inteiro. O holocausto naquela época tinha que queimar tudo, o osso, tudo, não tinha sobrar nada, tinha que virar cinza. Deus pediu para isso, transforma o teu filho em cinza para mim. Deus testou Abraão. Abraão, você passou por um monte de coisa, esses 25 anos que você está andando nas minhas promessas, você deu cabeçada aqui, você deu cabeçada ali, vamos ver se você aprendeu. Teu filho, você ama, né? Eu tenho certeza que você ama demais teu filho. Você esperou 25 anos para ter ele é o único filho que você tem. E Deus falou que através dele que ia vir descendência, né? Não, eu quero que você vá lá na montanha e mata teu filho e sacrifica. Porque antes de você queimar o filho, você tem que matar. Se fosse, acho que só matar, só queimar, você amarra o teu... É claro que isso também é difícil, né? Você não vai fazer isso com o teu filho. Mas é mais fácil do que você matar. É mais fácil você amarrar ele no altar lá, tacar fogo lá e sair correndo e não olhar o que está acontecendo. Queimar sozinho, né? Mas antes, naquele tempo, não. O sacrifício você tinha que matar e depois queimar. É difícil, né? Você tem que matar o teu próprio filho. Vamos ver o que aconteceu. Vamos seguir. A gente foi ler até o 2. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se, foi ao lugar que Deus lhe dissera, e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. De longe ele avistou a montanha. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós.
Olha que tremendo isso aqui. Que Abraão viu a montanha que ia queimar o filho. Ele tinha os 2 servos que estavam vindo junto para carregar as coisas. Ele falou: ó, fica aqui vocês. Eu vou pegar o menino, eu vou lá com ele, eu vou adorar e vou voltar. Ele falou que ia voltar com o filho. Mas como que vai voltar com o filho? Se ele vai ter que queimar e matar, ele vai ter que matar e queimar o filho, como que ele vai voltar com o filho? Lá na frente, eu não sei se em Hebreus está escrito, Abraão ele cria que depois que ele matasse e queimasse o filho, Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele. A fé dele está completamente fortalecida, gente. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Ele falou: não, fica aí que eu vou voltar com ele. A gente vai adorar a Deus lá, vai entregar o sacrifício para Deus e a gente vai voltar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Imagina o coração de Abraão como estava nessa hora. Imagina, só ele sabia, Isaac não sabia o que ia acontecer. Abraão sabia que ele ia matar e ia queimar o próprio filho. E o filho chega para ele: pai, ó, aqui tem a lenha, tem tudo aqui pronto, mas cadê o cordeirinho para a gente queimar lá? Imagina o coração de Abraão como ficou naquela hora. Ele estava diante do sacrifício dele. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Vai lá, irmã, sobe aqui a montanha aqui, ó, queima ela lá no holocausto lá, pra Deus. A gente vê na Bíblia, é bonitinho. Vai se pedir para a gente. E Abraão falou: não, Deus vai prover. Outra prova de fé de Abraão: não, Deus vai dar um jeito, filho. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Vamos continuar. E disse, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ele montou o altar era feito de pedra, ele arrumava as pedras, fazia o altar, diz que ele botou o filho em cima. Está escrito que o filho começou a espernear, querer sair correndo, querer fugir, está escrito. Muitos estudiosos creem que Isaque, quando Abraão falou assim: é você que é o sacrifício do filho, ele foi quietinho e deitou em cima do altar. Porque o filho dele, ele tinha o mesmo amor, a mesma fé que o pai tinha por Deus. É a mesma coisa que Jesus fez por nós, gente. Deus falou: você vai ter que morrer. É o que a Rebeca falou lá no Getsemane. Jesus falou assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Logo em seguida ele falou outra coisa, né? Mas quando Jesus falou: passa de mim esse cálice, eu tenho certeza que Deus já falou no coração de Jesus: não vai dar, não. Você tem que fazer. Você vai ter que fazer. E Jesus falou assim: não seja feita a tua vontade. Muitos dizem que Isaac teve a mesma atitude que Jesus teve. Não, pai, é para Deus, tá bom, eu vou deitar lá, não tem problema não, pai. Isso é muita fé, gente. Isso aqui é exemplo de fé para a nossa vida. E diz que Abraão pegou o cutelo, que é como se fosse uma faca, e levantou a mão para matar. Ele ia matar. Ele não tinha dúvida disso. Ele não ficou: Deus, mas será que eu tenho que fazer isso? Ele não ficou olhando para Deus assim. Não. Ele foi para fazer. E olha o que aconteceu.
No 11 está escrito assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Isso aqui é tremendo, gente. Se você entender a carga espiritual que tem isso aqui, eu já vi um clipe com isso aqui, você chora, porque é uma coisa que, se você parar para entender, que a carga que tinha lá, de emoção, a situação em si, ele levantou a mão para matar, ele ia matar, Deus sabia que ele ia matar. Se ele não mandasse, Deus não mandasse do céu, Abraão! É igual aquele moço do Betã. Deus falou: fala com ela. Se ele tivesse chamado aquela moça, ela tinha parado. Se Deus não tivesse falado nada para Abraão naquela hora, ele tinha descido a faca no filho. Ele tinha descido a faca no filho. Abraão, Abraão! Não toca nele, não. Não toca. Porque eu já sei que você me teme. Que você ia me dar o teu filho, o teu único filho. Abraão, eu sei que você já errou. Eu falei para você não trazer parentela, você trouxe. Depois você foi lá e mentiu. Depois lá você fez aquilo. Depois você fez aquilo outro. Eu sei que você errou. E você não estava firme nisso. Mas agora eu sei que você está firme. Você está vendo que a nossa vida espiritual é assim, gente. É uma caminhada com Deus. Para eu ser pastor hoje, eu tive que passar muita coisa com Deus. Se eu for contar as histórias que eu passei com Deus, eu escrevo um livro. Eu passei muita coisa com Deus. Ah, mas você chegou aí, pastor, porque Não, eu passei muita coisa com Deus para eu estar aqui hoje. Abraão teve que passar muita coisa para ele conseguir passar nesse teste de Deus. Ele passou muita coisa com Deus. Deus falou: não, agora eu sei que você me ama, eu sei que você crê, eu sei que você me teme. E o que fala o resto do versículo aqui? Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: Senhor proverá, quer dizer, Jeová Jireh, né? Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha palavra. Quando Deus ele testa a gente, e ele vê que a gente é obediente a ele, não importa, a gente vai fazer tudo para Deus, Deus ele faz coisa tremenda na nossa vida. Ele vai fazer coisa que você não imagina que ele vai fazer. Tem história, depois eu dei para o irmão ouvir, sobre a história dos heróis da fé. E tem um lá que chama David Brainerd. Ele foi ser missionário lá no meio das florestas dos Estados Unidos, no meio dos índios silvícolas. Sabe quem são índios silvícolas? Eles eram índios canibais. Eles comiam gente. Eles comiam gente. Normal assim. Eles cozinhavam e comiam. E ele foi evangelizar esse povo. Não, tem que ter fé, gente. Tem que ter fé. Você vai num lugar onde o pessoal come gente. É uma coisa lá. Você está chegando lá, o pessoal está enxergando uma picanha, sabe?
É verdade. A gente ri, mas é a picanha que eles estão enxergando. Ainda mais que é carne nova. Porque esses canibal, do jeito que jeito que você acha que eles vestem? É quase que nu. Eles devem cobrir um pouquinho aqui com as folhinhas. Deve ser tudo cabeludo, tudo sujo. Se chega um cara assim igual eu, né? Roupinha toda bonitinha, cabelo cortadinho, é picanha. A picanha não é bonitinha, assim, tudo feitinho. Não é igual aquelas restos que o pessoal come lá no Brasil às vezes. Não é? Mas ele foi. E um monte de missionário, diz a história, já tinha sido comido pelos índios. Foi lá para pregar o evangelho e muitos já tinham sido comidos. Só que ele entrava na floresta, ele ia no meio da floresta e ficava 2, 3, 4 dias orando. No meio da floresta orando, sem comer, jejuando. Diz que esses índios, ele foi lá em cima dele para comer ele. Diz que quando ele foi para comer ele, viu ele lá derramando a alma para Deus, eles não conseguiram. E no dia seguinte ele foi na aldeia desses índios, pregou, e um monte se converteu. Você tem ideia do que é isso? Canibal se converter a Cristo? A gente não consegue converter gente aqui do lado, que é civilizado, que come a mesma comida que a gente, que trabalha às vezes junto com a gente, e não consegue converter. Ele converteu gente que come gente que nunca viu nada da civilização, a gente completamente selvagem, igual um animal. Ele não sabia a língua deles, mas disse que ele pregou e o povo chorando se converteu. É Deus isso. É Deus. Quando a pessoa se derrama, por isso que eu falo que a gente tem que se derramar aqui. Eu me entristeço. Se eu só falar para vocês que eu não me entristeço de chegar aqui, eu estou feliz que eles estão aqui, mas eu me entristeço de não ter outras pessoas aqui. Se eu falar para vocês que eu estou alegre, eu não estou. Por isso que eu falo que ele tem que se derramar diante de Deus aqui, para as pessoas virem. Era para ter vindo gente aqui hoje. Não veio. Não veio. Mas esse homem, ele ficou. Eu tenho que suar muito, né, para jogar perto de um povo desse. Né? Ficar 3, 4 dias orando sem parar, eu estou longe disso. Mas eu tenho que me esforçar. A gente também tem que se esforçar. Para que as pessoas venham ser salvas. E Deus, ele fez grandes coisas através de Abraão, mas Abraão teve um processo na vida dele, de aprendizado com Deus. Você também vai ter um aprendizado com Deus. Você vai passar por um momento difícil, você vai passar por um momento dificultoso, você vai errar muitas vezes, vai ofender a Deus. Mas Deus, ele não, continua andando, vai, está aprendendo, vai. Abraão chegou uma hora, ele aprendeu. Ele fez o que Deus fez. Ele entregou o filho único que ele tinha. Eu vi uma pregação do pastor há muitos anos atrás, e ele falou que Deus aprendeu com Abraão. Porque viu Abraão entregando o filho, então vou dar o meu filho também. Tem gente que não lê Bíblia, gente. Diz que Deus, o Cordeiro, está preparado desde a fundação do mundo. Mas as pessoas querem enfeitar a pregação e inventam as pataquadas dessa, mas deixa pra lá, né? Mas enfim, Abraão fez uma coisa tremenda. Um filho que ele esperou 25 anos para ter, Deus fala assim, vai lá, mata e queima. Ele foi. Ele não negou. Então a gente vamos orar para que a gente venha ter essa mesma fé que Abraão teve. E a gente, como Abraão, a gente vai errar, a gente vai falhar. Mas o problema com Deus nunca vai esperar que você nunca erre. Deus não vai esperar isso de você. Que você nunca vai falhar. Agora Deus espera que você fale, levante e continue. É isso que Deus está esperando de você. Que você caia, mas levante e continue andando. A criancinha é assim também. Para ela poder começar a aprender a andar, ela cai, machuca um pouquinho, depois tenta levantar de novo e continua. Uma hora vai andar. É isso que Deus quer. É isso que Deus está pedindo para a gente. Então que você guarde essa palavra no teu coração. Abraão nós somos filhos de Abraão, o livro diz. Diz que quando a gente morrer, a gente vai para o seio de Abraão. A gente vai para onde Abraão estava. Ele é o
cabeça, vamos dizer assim. Depois de Jesus, ele é o cabeça, porque ele é da fé. Ele creu em Deus mais do que qualquer um que entregou o próprio Filho. Amém? Amém. Coloque-se de pé. Vamos orar a Deus. Vamos agradecer, né, por mais essa pregação, por mais essa palavra de Deus, que a gente possa, mesmo nos erros, mesmo nas falhas, a gente venha continuar andando com Deus, a gente venha continuar aprendendo, que a gente possa chegar num nível, talvez não vai chegar no nível de Abraão, mas a gente venha chegar num nível que venha engrandecer e venha exaltar o nosso Deus. Amém? Fecha teus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer por esta palavra, Senhor, uma palavra abençoada, palavra onde nós aprendemos sobre o pai Abraão, Senhor. Meu Deus, apesar dele ser um grande homem de Deus e considerado Teu amigo, Senhor, onde o Senhor pedia até conselhos para ele, se o Senhor ia avisar o que o Senhor ia fazer antes, ia avisar para Abraão. Mas ele era um homem falho, era um homem que errava, que falhava como nós também erramos. Mas ele não desistiu, ele continuou a caminhada. E através dessa caminhada ele aprendeu, Senhor. Ele aprendeu a Te amar sobre todas as coisas. Ele aprendeu, meu Deus, a glorificar o Teu nome acima de todas as coisas. E até acima do próprio Filho, que depois de 25 anos esperando, o Senhor mesmo pedindo um filho em sacrifício, Ele deu sem pensar, sem recusar, Senhor. Que a gente possa buscar uma fé como essa, Senhor. Uma fé, meu Deus, que Te alegra o coração. Uma fé que o Senhor vê e usa aquela que tem essa fé para fazer grandes coisas para o Senhor. Eu peço que cada um que está aqui, Senhor, possa guardar essa palavra no coração, Senhor. E que possa ser bênção. E que possa crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. E que através disso possa fazer grandes coisas para o Senhor. É isso que nós Te pedimos, é isso que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.